Prefeito João Dória, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela gentileza por ter esperado a gente aqui até agora. Aproveitar, o senhor esteve em Brasília, não esteve em Brasília? Esteve em Brasília, esteve lá com o Alckmin. Hoje o João Dória é uma figura importante do partido dele, do PSDB. E eu acho importante a gente dizer, por enquanto, Tucano é um bicho engraçado, né? Primeiro que é um bicho bonito, tem aquele bicão e tal, mas é um bicho engraçado, porque não era nem para voar, porque é meio desequilibrado do tucano e tal, e ele voa bem, é um bicho bonito. Agora, diz que o governo permanece com a base aliada montada, o PSDB não desembarcou da base aliada, o prefeito João Dória e o governador Alckmin tiveram lá em Brasília. E hoje o Dória é uma figura importante do partido, uma figura muito importante do partido. Como é que foi essa negociação para os tucanos ficarem aí na base aliada do presidente Temer? Mas tem aquele negócio, nós ficamos, mas se tiver mais alguma denúncia brava, nós voamos. É isso mesmo ou não? Mais ou menos isso. Prefeito, boa noite, é um prazer falar com o senhor, prefeito. Obrigado, Datena. Boa noite. É isso sim, Datena. Tem o apoio, mas não é incondicional. Estabilidade do país para garantir as reformas e garantir também o processo econômico. A economia vem apresentando bons resultados, Datena. O ministro Henrique Meirelles vem fazendo o que deve ser feito. A economia brasileira vem apresentando os primeiros sinais de recuperação e isso é muito positivo. Nós não devemos interromper esse processo. E por quê? Porque a recuperação econômica vai retomar a geração de empregos. Um país que tem 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, portanto 21 milhões de pessoas que têm menos de R$900 por mês para sobreviver. Considerando uma família de 5 pessoas, é muito importante que a economia apresente recuperação e com isso gradualmente possam ser gerados novos postos de emprego. E o apoio ao governo é o apoio ao Brasil, Datena, é proteger o Brasil. Foi isso que o governador Alckmin e eu defendemos ontem na reunião do PSDB. E não é um apoio incondicional, não é até dezembro de 2018. É mantendo a navegabilidade, mantendo a transparência e mantendo a eficiência dos compromissos, terá o nosso apoio. O que eu entendi que não é um apoio a qualquer custo. Se houver alguma coisa grave, seja quem tenha cometido essa coisa grave, crime ou coisa parecida, você não pode estabelecer que para manter a estabilidade do país, você vai continuar com alguém que tenha cometido crime, seja ele quem for. É isso que eu entendi, prefeito Adão? Claro. Perfeito, corretíssimo. Não é um vale-tudo e nem um aval permanente e sem prazo determinado. É um aval que pode ser reavaliado a qualquer momento. Aliás, é assim que se faz. Nós temos a dinâmica do país, nós confiamos e esperamos que as coisas possam melhorar e que nada de mal volte a ocorrer também. Olha, o que já aconteceu de problema no país nas últimas semanas já é suficiente. Mas é isso que eu ia falar. A gente tem que ter um pouco de confiança também, né, Datena? Não, mas é isso que eu ia falar. Você sabe o que é, prefeito? O senhor se define como não político, né? E começou a ser político agora mesmo. Isso é uma vantagem, claro que é uma vantagem, porque é impressionante que mesmo depois de processos de investigação, de gente condenada, houve casos quase que claros e estabelecidos que os caras continuaram roubando. Então, essa história que é verdadeira, você não pode desmoralizar a classe política, porque senão se abre espaço para ditadura, regime de exceção, tudo isso é correto, a história prova isso. Mas prova também que quando a classe política se autodesmoraliza, se arrebenta, aí a coisa fica difícil. E tem muito picareta na política, como em qualquer parte da sociedade, mas na política está tendo demais, ou estou enganado, prefeito? Datena, há pessoas boas e pessoas ruins em toda parte. Mais ruim o que não pode é você generalizar. Por conta dos ruins, você imaginar que os bons também devam ser arrolados. É preciso separar o joio do trigo em qualquer área, em qualquer profissão. Está difícil achar trigo. Eu fui de televisão 25 anos. Está difícil achar trigo. Há pessoas boas e ruins em toda parte, em todo o campo. Mas há na política também a gente decente, a gente honesta e a gente que tem espírito público, Datena. Agora, aqueles que procedem mal, agem mal, devem ser julgados e condenados e punidos. Prefeito João Dória, eu chamei o senhor aqui ontem, o senhor estava em Brasília, por isso não pôde atender, sobre o caso de um morador de rua que morreu aqui, provavelmente por causa do frio.
está fazendo muito frio. O senhor sabe que essas pessoas que moram na rua, elas passam praticamente invisíveis a muitas autoridades. Tem alguns beneméritos que vão lá, dão sopão, tem algumas organizações que ajudam. Isso é uma questão de cidadania, eu acho esses caras fantásticos, né? Eu gostaria muito de ser assim. Não sou, mas gostaria de ser assim. Mas é claro que a autoridade responsável por isso, o senhor que é prefeito da terceira maior cidade do planeta, é uma vergonha o cara morrer aqui por causa de frio. Não tem jeito. Outra coisa que eu ouvi, eu não sei nem quem é o seu secretário, um rapaz jovem, que o cara disse que está dando passagem para o cara ir embora daqui. Isso eu acho um absurdo. Felipe Sabará. Como é que é o nome dele? Sabará? Sabará. Ô, Sabará. Felipe Sabará. Felipe Sabará. Me ajuda aí. Vou deixar você concluir. Você não pode resolver o problema da cidade chegando para o cara e falando assim, ó, toma aqui essa passagem, vai para Cariri, vai para sei lá onde. Você não pode, o Felipe Sabará. Daqui a pouco vocês vão levar ferro de novo com a justiça por causa da expulsão compulsória dos caras da cidade. Eu acho que isso aí não está certo. Eu acho que você tem que resolver o problema. Posso fazer um esclarecimento importante? Pode, é importante você falar sobre isso, porque isso aí vai dar pau. É importante fazer um esclarecimento. Datena, não vai dar, não. Porque é o seguinte, esta pessoa em situação de rua pediu, ele solicitou e gravou, inclusive, a sua solicitação, que desejava voltar para sua terra natal, o Maranhão. A Prefeitura de São Paulo tem em duas secretarias, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que tem no comando a doutora Heloísa Arruda, e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o Felipe Sabará. Eles têm um programa voltado para atender essas pessoas que pedem, que solicitam e ou atestam, ou na gravação, ou por escrito, que querem retornar para as suas regiões de origem. E nesse sentido, não há razão de não atendê-las e disponibilizar a compra do bilhete para que possam retornar. O ano passado, na gestão Fernando Haddad, foram mais de 1.400 pessoas que foram encaminhadas para a rodoviária a pedidos. Receberam o seu bilhete e retornaram para os seus estados de origem. Não há mal nenhum nisso. O que não pode, e você tem toda a razão, é transformar isso num programa compulsório, obrigatório, coercitivo. Isso a Prefeitura não faz e não vai fazer. Prefeito, eu conversei hoje com o secretário de Segurança, até rodei a entrevista aqui, conversei 90 minutos de manhã na Rádio Bandeirantes, acho que o secretário teve uma reunião com o senhor. Pelo menos teria, às 10 horas da manhã, estava na agenda dele. Amanhã estaremos juntos aqui. Amanhã. Eu cumprimentei Amanhã às 8 horas da manhã. Sei, eu cumprimentei o secretário, porque eu venho batendo uma tecla aqui, porque dessa cidade aqui, bom, a Justiça decidiu que o cara não pode ser internado compulsoriamente. De uma forma contrária, até que muitos especialistas disseram aqui, o doutor Wong, que é uma pessoa que eu respeito muito, ele disse assim, o cara não tem discernimento, é a droga que está ali, não é ele. Então não tem como ele responder. Agora, já o Drauzio disse assim, olha, eu fui mal entendido, e o Drauzio é um cara que ajudou a salvar a minha vida quando eu tive um tumor no pâncreas. Aliás, um abraço ao meu querido amigo Marcelo Rezende, tomara que Deus te proteja e que você encontre a cura como eu encontrei. Mas o detalhe é o seguinte, não, é só em casos extremos e tal. Bom, tá certo, a Justiça decidiu e passa a ser ilegal você internar o cara compulsoriamente. Mas numa conversa com o secretário, tete a tete, assim, falando assim, secretário, vem cá, vocês estão com medo de levar pau da imprensa? Não pode, porque uma coisa que é ilegal é aqui no centro de São Paulo, é no centro do Rio de Janeiro, na periferia de Salvador, na periferia de Porto Alegre, porque até agora isso aqui não virou Holanda. A droga não foi descriminalizada, principalmente o crack, que é uma droga que mata rápido. Falei, vocês estão com medo de meter polícia para fazer o seu trabalho, que é um trabalho que não é legal, é dever da polícia, prender traficante. Tem que prender traficante, porque só falta alguém escrever na rede social ou em algum lugar aqui nessa cidade que, olha, não pode prender o traficante, porque senão o dependente químico vai ficar sem a droga. Só falta isso, falta mais nada nessa cidade aqui. Então eu disse ao secretário, olha, parabéns pela sua coragem de prender traficante. Outra coisa, mas não adianta porque a gente prende, daqui a pouco tem mais 30 lá. Isso é guerra de guerrilha do crime organizado, que fatura uma grana aí, quase 200 milhões por ano. Isso é guerra de guerrilha, porque o cara vai lá, não tem mais aquele câncer que tinha num determinado ponto da cidade, já tem outro menor, que é a Praça Princesa Isabel, que toda vez que você mexe com a doença, espalha, a coisa fica complicada. O coitado
do dependente químico, esse tem que ser tratado mesmo. Se de forma compulsória ou não, quem decide é a justiça. Não é o prefeito, não sou eu, nem ninguém. Agora, uma coisa é lei. Os traficantes estão se infiltrando de novo, a mando do crime organizado, né? Usando os dependentes químicos como bucha de canhão, às vezes para incitar em cima da polícia ou coisa parecida, criar o caos. Né? E o traficante tem que ser preso. Ah, mas eles voltam, não interessa. Faz força-tarefa permanente ou pelo menos até você estabilizar a situação. E não é só no centro, não. O traficante tem que ser combatido em qualquer lugar. Não é sob o pretexto de acabar com a Cracolândia, não. É ilegal traficar drogas, matar as pessoas. Vê se o traficante deixa o filho dele, o primo dele, a tia dele, a avó dele usar drogas. Não. Daqui a pouco estão glamourizando o traficante. Olha, esse cara é demais, ele vai lá dar uma drogazinha e tal. Isso é um maldito que acaba com a vida das pessoas. Só se combate esse tipo de coisa, e aí já não está mais no mérito da Cracolândia. Está no mérito do ato ilegal do cara vender droga. Só se combate essa gente com cana, com cadeia e brava. E insistência e coragem. Se ficar com medo de levar pau da imprensa, aí não combate de jeito nenhum. Atena, olha, primeiro, não tem medo e não há recuo. Eu já declarei isso várias vezes, inclusive a você. E a mesma posição do governo do Estado, do governador Geraldo Alckmin e do Mágino Alves, que falou com você hoje pela manhã. E ele afirmou isso a você. Não há recuo. Já foram mais de 53 traficantes presos, há vários mandatos de prisão que estão em curso e as ações vão continuar no centro da cidade. Não há recuo. Agora, é uma ação constante, permanente. Não há hipótese de ter recuo. Eu declarei aqui, você se lembra, há 20 e poucos dias atrás, que o espaço da Dino Bueno com a rua Elvésia, onde era a Cracolândia, havia acabado a Cracolândia ali. Aliás, eu quero reafirmar, ali acabou e não volta mais. Aquilo que foi durante 22 anos a sede do PCC, aquele shopping center para vender drogas, não apenas a estes usuários que consomem lamentavelmente o crack e que vão se matando aos poucos com o consumo dessa droga pesadíssima, mas aqueles que se abasteciam na região, no fluxo da Elvésia com a Dino Bueno, para a venda de cocaína, heroína, êxtase, maconha, além da pedra do crack e outros entorpecentes. Acabou, não volta mais. Nós vamos reurbanizar aquela área e não há a menor hipótese de voltar. Ali, de fato, acabou. Princesa Isabel está gradualmente reduzindo. Nós estamos conseguindo a internação voluntária destes usuários. Você assistiu, aliás, deu a matéria também. Já temos mais de 100 usuários que aceitaram a internação e o trabalho de convencimento continua todo dia. Nós temos 150 pessoas da Atena rodando na Praça Princesa Isabel e nas ruas paralelas e transversais, conversando e dialogando, mesmo com as pessoas que estão sob o efeito da droga. É assim que nós temos que fazer. Até o limite, evidentemente, onde a psiquiatria e o judiciário permite a internação compulsória, mas caso a caso, um a um, nada de fazer isso de forma agressiva e muito menos coletiva. E aos bandidos, aos traficantes, a força da lei, a prisão, a ação do governo do Estado, da Prefeitura, com a Polícia Civil, Departamento de Narcóticos, com a Polícia Militar e o apoio da Guarda Civil Metropolitana, vai prosseguir. E finalizo, Datena, dizendo a você, nós temos monitoramento 24 horas por dia em toda a região central da cidade, com câmeras que nós instalamos de alta potência, multiplicamos a iluminação, hoje toda a iluminação de LED foi instalada emergencialmente nesta área e durante o dia temos o Dronepol, a polícia de drone, que São Paulo é a primeira cidade brasileira, aliás, a primeira da América Latina a ter um policiamento de drone. Operamos 14 a 16 horas por dia, dependendo da luminosidade e das condições climáticas, enviando imagens ao vivo para o Copom. A ação vai continuar, o acolhimento e o tratamento das pessoas que são dependentes prossegue, assim como das pessoas em situação de rua para o seu acolhimento e tratamento. Só tem mais duas perguntinhas rápidas. A primeira sobre o Aécio Neves. Não lhe parece uma coisa perigosa? O Supremo determinou o afastamento do Aécio Neves e o Congresso insiste em mantê-lo lá de uma certa forma. Esse embate não é interessante. Para mim, o Aécio devia estar preso, junto com a irmã dele, da minha opinião. Essa é a minha opinião, ele devia estar na cadeia. Mas a minha opinião não interessa.
Essa afronta de gente do seu partido, é o que eu digo. Ah, tem gente boa, mas essa gente boa chega a fazer corporativismo com quem parece ter cometido crimes graves contra a nação. E com gente que já foi julgado e condenado por crime grave contra a nação. O Aécio já não passou da hora de ser afastado, inclusive do seu partido, ser mandado embora do seu partido, alguma coisa assim? Porque esse embate com o Supremo, que é a última instância da nossa justiça, não é interessante para ninguém, para o país nem para ninguém. Datena, o senador Aécio Neves está indiciado, ele ainda não está julgado. Então é preciso ter cuidado e atenção. Ele tem direito à sua ampla defesa e, feita a sua defesa, tem que submeter ao julgamento. Mas, enquanto isso, nós não podemos estabelecer o atropelamento do judiciário. Não é atropelamento, cabe ao judiciário não. Não é atropelamento, não. O julgamento. Quando eu disse que ele devia estar preso, não é atropelamento, não, porque pela influência que ele tem, pelo político influente que ele pode atrapalhar a investigação dele. Por isso que eu acho que ele devia estar preso. Essa é a minha modesta opinião, mas é só modesta e opinião. Não é a verdadeira. Mas não é a primeira vez. Datena, com o Renan houve a mesma coisa. Mas... O Congresso não aceitou a posição do Supremo e não é boa coisa a discussão de poder. Não é legal, não é democrático isso. Entendeu? Datena, eu não tiro a sua razão e nem a colocação que você acaba de fazer. Mas quem deve determinar isso é a Justiça. A Justiça deve determinar. Se ela determinar, a ordem deve ser cumprida, mas sempre com direito à ampla defesa. Eu acho que o Congresso devia afastar o cara e não afastou. Tem nome dele lá e tal. Inclusive, o ministro Marco Aurélio pediu explicação à Justiça sobre isso. Aliás, o Supremo ia decidir hoje se soltava a irmã dele ou não. Vocês já leram aí se soltou? A irmã dele... Ele não foi para a cadeia, mas a irmã continua presa. A irmã continua na cadeia e o Supremo decidiu pela manutenção dela na cadeia. Na cana, por 3-2. É a última informação que nós temos aqui. Ô, prefeito, como é que foi a aula de trânsito hoje lá? Não foi aula, hoje foi o exame, Datena. Você passou? A aula eu já fiz. Você fiz como qualquer outra pessoa. Passei. Isso eu achei legal. Não só passei, como olha aqui, já vou mostrar para você. Pegou aqui, a carteira? Ó, a minha nova carteira de habilitação. Está aqui, está na mão. Estou mostrando agora aqui na câmera, no nosso link. Novinha. Perfeito. Aqui. Agora aqui. É a nova. Então, vale até e a partir de hoje... Novembro de 2019. Olha, é exclusivo. Já mostrou para alguém essa carteira ou é a primeira vez? Não, ninguém. É a primeira vez. Então, a partir de agora... Recebi agora à tarde, agora ao final da tarde. A partir de agora, com a carteira novinha em folha, você vai ter que começar um outro projeto em São Paulo. Tem o Acelera São Paulo e Desacelera João. Qual é? Desacelera João. Agora você tem que tomar cuidado, João. Olha, Datena... Tem que tirar o pé do acelerador, João. Datena, nós vamos acelerar a administração da cidade e não dirigir. Eu não tenho dirigido, nem dá tempo, porque trabalhando sábados, domingos. Eu chego aqui muito cedo, saio daqui muito tarde. E até por proteção, é importante que tenha um motorista dirigindo. E uso o meu carro, você sabe disso. Eu não uso o carro da prefeitura, não. Uso o meu automóvel. Mas, Datena, olha, eu quero dizer a você e aos que nos assistem, a sua larguíssima audiência em São Paulo, em todo o Brasil, fiz o que todo cidadão deve fazer. Aliás, fiz o exame com outras 159 pessoas, em regime de igualdade, não pedi privilégio nenhum, vantagem, sala especial, teste especial, avaliação especial, nada disso. Cheguei no horário, sentei, aguardei as instruções, recebi o questionário, preenchi dentro do tempo, submeti a avaliação, passei no teste, 26 perguntas afirmativas sobre 30, poderia chegar até 21, passei com larga diferença, fiz o que todas as pessoas devem fazer. Deu exemplo. Quando tem a suspensão da sua carta, eu cheguei a 22 pontos. O que nós estamos precisando é de exemplo de gente e farei isso tantas vezes quanto necessário. Nós precisamos de gente que dê bons exemplos da classe política, porque de maus exemplos já chega. De verdade, dê um bom exemplo. Tem alguma novidade que a gente pode encerrar a entrevista aqui? Alguma notícia boa? Porque está difícil dar notícia boa hoje em dia, né? Eles achavam
porque eu dava notícia ruim demais. Depois começaram a examinar a política do país, eu virei neném perto dos caras aí. Você pega esses jornalões aqui, o Jornal da Band e tal, tem mais política com polícia do que polícia com política que eu dou aqui. É isso, João. Tem mais alguma novidade boa, prefeito, ou não? Ou não tem nenhuma para encerrar aqui? Datena, só para terminar com uma boa notícia. Não, só para terminar com uma boa notícia, concordo com você, às vezes é preciso uma boa notícia para você poder dormir melhor, né? Senão você nem dorme de tanta má notícia. Mas vamos dar uma boa notícia aqui para a nossa cidade, para aqueles que vivem em São Paulo ou os que frequentam São Paulo. A sua audiência é nacional e muitas pessoas vêm a São Paulo com alguma regularidade. A Avenida 23 de Maio segue na execução do seu corredor verde, vai ser o maior corredor verde da América Latina, o terceiro maior corredor verde do mundo, e no dia 25 de julho ele estará inaugurado com 10 quilômetros de verde nas suas laterais. E a novidade, essa sim ninguém sabe, Datena. Qual é? Anuncio aqui em primeira mão a você, ao Brasil Urgente e aos seus telespectadores. A iluminação, nós teremos uma iluminação especial de LED em toda a extensão desses 10 quilômetros, é uma iluminação que não prejudica, evidentemente, as plantas, é LED, ela não aquece e não prejudica, para que este corredor possa ser uma verdadeira atração turística da nossa cidade. A 23 de maio é uma das principais avenidas, mais de 2,5 milhões de pessoas passam por ela diariamente. Os que já estão passando já estão vendo a avenida esverdeando e dentro de 45 a 50 dias ela será o maior corredor verde da América Latina, terceiro maior corredor verde do mundo. E à noite, iluminado. Você tá bom de bope, tanto que os caras estão me torrando a paciência aqui para eu fazer mais uma pergunta. Porque quando você vê entrevista alongando em televisão... Pode fazer. O cara tá bom de bope. Então já tinham mandado... Tá subindo o índice. Tinha mandado, dispensa o cara e tal. É o contrário. O João, toda vez que entra aqui, os caras querem que eu... Eu já cansei de fazer pergunta, eu vou fazer uma só a mais. E não adianta ficar falando para aprender, que eu não vou segurar mais o homem aqui, porque ele tem que trabalhar, trabalha até as 2h30 da manhã. Coitado da secretária, outro dia atendeu. Falei, minha filha, dá onde é esse telefone? Falei, da prefeitura. Falei, sou secretária do João. Falei, pô, mas 3 horas da manhã. Bom, o negócio é o seguinte, prefeito, para encerrar, sobre o tal de semáforo em amarelo piscante, aquele que não tem manutenção. Diz o presidente da CT que roubam muito cabo e tal. Mas esse semáforo, todo mundo chia que semáforo não funciona em São Paulo de jeito nenhum, a não ser os semáforos que tem radar. Esse, como tem manutenção, funciona direitinho. Só para encerrar com essa pergunta, eu vou te liberar, porque esses caras estão querendo contratar você de novo aqui na Bandeirantes para fazer o programa no meu lugar. Vai lá, João. Não. Mas olha, Datena e Dória daria uma boa dupla, hein? DD. Para quê? Presidente e vice? Você seria um bom candidato a vice para mim. Pode ser, ué, por que não? Você seria um bom candidato a vice para mim. Eu aceitaria você como vice. Você seria ótimo como candidato a vice para mim. Com o maior orgulho, com toda humildade. Eu vou pensar direitinho se você pode ser meu vice. Vamos pensar se você pode ser meu vice. E falando nisso, como é que está o seu relacionamento com o Alckmin antes do semáforo? Sobre esse negócio de sair presidente, não sair presidente. Você já desistiu da ideia, presidente? Eu vou responder apenas as 2 perguntas. Primeiro, em relação aos semáforos. Nós conseguimos finalmente a liberação do Tribunal de Contas do município para o contrato de manutenção dos semáforos. Isso estava desde a gestão anterior em poder do Tribunal de Contas do município, que com isso nós não podíamos contratar a empresa de manutenção dos semáforos. Agora foi liberado, nós vamos poder fazer essa contratação. Isso vai minimizar o problema, não vai resolver, vai diminuir o problema. O que vai resolver no ano que vem, com um novo orçamento, é a compra de novos semáforos. Mais modernos, sabe o que você pode fazer? Mais adequados, mas você sabe blindados. O que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer? Uma dica para você. Ao invés de você pegar 2 guardas civis metropolitanos, ficar cuidando com o cara da pistola que está multando o cara da moto lá, você põe esses caras para policiar os locais onde roubam cabos do semáforo. Porque tem guarda civil metropolitana é para isso, é uma força hoje importante. Então, ao invés de ficar 2 caras ou 4 cuidando do cara com a pistolinha, multando o cara da moto lá, põe o cara para vigiar onde tem roubo de cabo, que os caras, principalmente ali perto da antiga Cracolândia ali, onde tem ali, eles roubam cabo para vender e trocar por droga. Põe guarda civil metropolitano que não roubam mais cabo, porque senão isso não vai parar.
Não vai parar. A Polícia Civil está agindo bem, está levantando quem é que está roubando esses cabos e tal, porque senão você põe o cabo, os caras vão lá e tiram o cabo. Então, em vez de botar o cara para proteger o cara da pistolinha lá, o marronzinho, da pistolinha que está multando a moto, põe o cara para cuidar do semáforo. É uma dica, é só uma dica, não sei se está certo ou não. Atena, tem metodologia melhor, sem desrespeitar a sua ideia. Nós estamos, senhor prefeito, primeiro, com um novo sistema que no ano que vem será implantado. Não, mas é sempre bom ouvir. Você traz sempre boas sugestões, mas nós temos que trocar o sistema semafórico por um mais moderno e que é inviolável. Hoje o sistema é violável, por isso é que assaltam para roubar o cobre. Mas enquanto não trocamos, o que nós estamos fazendo é colocando câmeras. O projeto City Câmeras já instalou na capital 1.562 câmeras que operam 24 horas por dia, eu já tinha até comentado isso com você, com imagens para o Copom. Ou seja, já está mais difícil para esses miliantes roubarem, porque a imagem vai para o Copom automaticamente. E em menos de 2 minutos tem o acionamento da Polícia Militar. E ele não consegue roubar um cabo desse em 2 minutos, leva mais tempo. Só se ele quiser se suicidar, porque o risco dele ser eletrocutado é muito grande. E isto vai diminuir o assalto, não vai eliminar, mas vai diminuir o assalto dos fios de cobre dos semáforos de São Paulo. E no ano que vem, com a nova licitação que vamos fazer para a aquisição de novos semáforos, nós gradualmente vamos eliminando esse problema e tendo semáforos de primeiro mundo. Nós ainda não temos isso na capital de São Paulo. Queria também dizer a você que a Guarda Civil Metropolitana, com 6.000 agentes, agora mais 200, nós autorizamos a contratação. Considerável. Que estão em treinamento e agora no próximo mês de agosto começam a operar. Mesmo com toda a dificuldade financeira, aumentando o contingente e os equipamentos também, mais motocicletas, mais veículos, armas novas, rádios, comunicadores, o sistema de drone, já são 3 dos 5 drones que já estão operando, o Drone Pol, a única polícia do país a ter um sistema de controle por drone, e gradualmente vamos melhorando. E a função da Guarda Civil Metropolitana é, e você tem razão, proteger o patrimônio municipal, mas proteger principalmente as pessoas. E queria aproveitar para responder a pergunta sobre Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, estima e uma dívida de gratidão, pois ele foi o garantidor das prévias do PSDB, onde eu venci e depois, com esta vitória, pude ser o candidato do PSDB e vencer as eleições em São Paulo com 53% dos votos, mais de 3 milhões de votos, pela primeira vez na história, em 28 anos, uma eleição conquistada no primeiro turno. Então, eu tenho um enorme respeito, não há disputa com o governador Alckmin, há uma relação indivisível, uma relação de amizade e de profundo respeito. Temos muito tempo para pensar em eleição. A eleição é outubro do ano que vem, outubro de 2018. Nós estamos em junho de 2017, Datena. Longa trajetória pela frente. Ele administrando o Estado, eu administrando a cidade. Bom, e pelo jeito ainda existe a possibilidade, pelo que eu entendi, que você já está virando político, está falando que nem político agora, existe a possibilidade de você ser candidato a presidente. Não descartou totalmente a possibilidade. Agora, eu tenho visto as pesquisas, lá da Paraná, por exemplo, né, e outras pesquisas, para governador você ganha disparado. Você pretende terminar a prefeitura ou vai dizer que ainda é cedo para ver? Porque para governador é difícil alguém pegar vocês, né, você está muito na frente de todo mundo. Atena, olha, eu agradeço até a sua lembrança. Eu vi essa pesquisa, me enviaram, se candidato fosse, ganharia no primeiro turno aqui o governo do Estado de São Paulo com mais de 45% dos votos válidos. E para presidente, a mesma pesquisa indica a minha posição à frente do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu não estou pensando nisso agora, apenas me refiro, porque a mesma pesquisa que você consultou, provavelmente alguém enviou a você, enviaram a mim também. Fico muito feliz com uma avaliação positiva, seja nessa circunstância, o governo, seja nessa circunstância, a presidência, mas o que eu traduzo disto é a aprovação à nossa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, a nossa missão de cuidarmos da cidade e cuidarmos do povo da cidade de São Paulo. Datena. Prefeito, boa noite e bom dia também, que o senhor vai dormir 3 horas da manhã, então provavelmente eu também esteja acordado nesse horário, porque está difícil dormir hoje em dia no Brasil.
Mas bom trabalho, um abraço grande e obrigado pela atenção aí, prefeito. Outro dia troquei mensagens com você, eram 2h30. Pô, brincadeira. Ainda, Atena, outro dia eram 2h30 da manhã, louco. ou você acordou para tomar um pouco d'água, ou para esvaziar a água, mas eu sei que você me respondeu, eram 2h35 da manhã. E você assustou, né, que eu estava acordado, eu durmo tarde também. Abraço grande, prefeito.